no aplicativo dela você tem funções que não tinham antes. Eu vou mostrar para vocês duas, né, impressões de foto. Uma da 42, que é essa aqui, e essa da 32. Aqui eu mexi, tá, no driver dela lá para chegar nesse resultado. E chega, e ficou muito bom. Então a impressora ali, que é de entrada, mas ela é uma impressora que é bem completinha e de baixo custo. Ei, você aí, é você que está querendo saber sobre a L4260? Então, chega mais perto. Mais um pouquinho. Isso, mais um pouquinho. Isso aí. Então, vou te falar aqui, se você está querendo saber se ela é diferente, se ela teve alguma evolução em relação à L4160 ou se é melhor comprar ela do que a L3210 ou a L3250, esse vídeo é para você e nós vamos juntos ver os diferenciais dela. Você vai ficar sabendo de tudo, de tudo. Então é o seguinte, se você ainda não conhece também, tem um vídeo meu falando sobre o comparativo entre a 4260 e a 3250. É só você ir lá, tá no card aqui, procurar lá. Outra coisa, os links de tudo que a gente falar, da impressora, dos refis, de tudo isso eu já falo sempre na descrição e o nosso blog, que eu não poderia deixar de falar para você. E lá no nosso blog tem outros comparativos, tá bom? Tem tudo lá com os links e tem mais uma coisa também. Como o vídeo é longo, você pode procurar aí a parte que você quiser, que você tiver interesse, que você ainda não sabe, nos capítulos. Então você vai embaixo, clica no capítulo que você quer, você vê o vídeo. O vídeo é mais longo, às vezes a pessoa não quer ver tudo, aproveita, já pula os capítulos, beleza? E compartilhe o nosso vídeo, já deixa um like aí, para você não perder a oportunidade de fazer impulsionar esse vídeo, para que o YouTube entenda que para entregar para as outras pessoas que ainda não chegaram até aqui igual você, beleza? Então, bora para o nosso vídeo. Bem, agora vamos falar de algumas especificações da nossa multifuncional aí, a L4260. E por ela ser uma multifuncional, ela imprime, copia e digitaliza. Tem um scanner aí com resolução de 1200 por 2400 dpi. Possui também capacidade de conexão, né? Vamos dizer assim, de você poder compatibilidade com Mac e Windows. Você vai poder usar os dois sistemas, quem tem Mac aí às vezes pergunta sobre isso. Outro detalhe também que além de funcionar no desktop, você pode utilizá-las também no celular. Essa impressora também trabalha com um aplicativo chamado Smart Penion, que você pode instalar ele tanto em aplicativos, né, em celulares que tem Android, como também no iOS, no iPhone aí, tá bom? Então você não vai ter problema com isso. Outro detalhe é a conectividade que ela tem. Você pode instalá-la via USB, via Wi-Fi e Wi-Fi Direct. E aproveitando esse gancho aí do Wi-Fi Direct, eu quero dizer para você que a gente está vendo um vídeo, a gente vai colocar um vídeo no ar aí para ensinar você a instalá-la via Wi-Fi e também via Wi-Fi Direct. Então se fique atento, se atente a esse vídeo, que vai ser um dos próximos vídeos aí, tá bom? Mais uma coisa agora, eu vou aproveitar e vou mostrar para você como funciona o painel dela, como que o painel dela é. Então se atente aí como que funciona, as funcionalidades principais, como que ele é, você vai ver tudo agora, dá uma olhada. Aqui agora no painel então, gente, olha só, vou mostrar para você aí alguns detalhes desse painel. Primeiro aqui é o botão Power, aqui é o botão Home, tá? Não tem muito segredo sobre isso. Esse botão aqui é justamente quando você está em outro menu, você quer voltar de novo para o inicial, é muito simples. Esse painel é bem intuitivo. Aqui você tem o botão Voltar, aqui as setinhas de navegação, o OK para você confirmar. Reiniciar é alguns menus aqui que você entra. Você volta, inclusive um menu, por exemplo, vou dar um exemplo do Wi-Fi. E esse aqui é o cancelar, esse aqui é o botão quando você confirma a impressão. Você quer colocar o copiar ali, por exemplo, você manda imprimir, né? E você aperta aqui cópia. Ó. Você pode fazer a cópia, é o botãozinho de cópia, com preto e branco ou colorido, de acordo com o que você selecionou. Ele fica direto no preto e branco, mas você pode mudar para colorido. Então é isso. E mais o que, deixa eu ver, e esse botão, interrogação, que é um help, que eu falo para vocês, é bom se der algum problema e você não sabe resolver, vem aqui primeiro. E aí você tem resolução de problemas e você tem como resolver algum problema. É muito interessante, eu não vou adentrar nisso aqui agora, você pode fazer um teste aí, olha, quando você comprar a impressora, se você não adquiriu ainda, se você já tem, dá uma olhada nele, vale a pena, tá bom? E outra coisa, vamos passar para frente. Agora vamos falar aqui agora do painelzinho de 1.4 polegadas aqui. O que acontece com esse painel, gente?
Nele você pode ver que você tem aqui, embaixo aparece aqui, sempre em português, aqui está a opção copiar, né? Entrar na primeira, ok aqui se você for entrar. E em cima tem de novo a casinha, que é o home, você voltar, ali o Wi-Fi e o Wi-Fi AP, que é o Wi-Fi Direct. Quando você está conectado, ele aparece ali ativo. Beleza. Então vamos entrar primeiro na opção de copiar. Se você entrar no copiar aqui, você for ver, você vai ver que as opções de cópia, tá vendo as navegações, os menuzinhos, é muito simples. Ó. Você quer fazer, eu quero fazer uma cópia, fazer duas, fazer três, se a opção até 99. Tanto é que se você descer, ó, e eu for o contrário, ele vai passar para 99 direto. Não dá para fazer mais de 99, mas já está muito bom, né? Aqui você navega para colorido ou preto e branco. No caso está selecionado preto e branco, colorido, preto e branco, beleza? Selecionou, apertou aqui, você vai fazer a cópia. Em OK, se você apertar OK no, por exemplo, colorido ou no preto e branco, você entra nas definições. Por exemplo, aqui, você quer saber ali, você vai imprimir uma face só do papel, o tamanho do papel, se é tamanho real, é 100%, se não é A4, que tipo de papel que é, se é normal, se é fotografia, tá? Papel fotográfico, etc, que você vai fazer a cópia. Então, não tem segredo isso aqui, tá? Então, vamos passar para frente. Aqui a questão de som, você vai habilitar ou desabilitar o som, para ele dar bip, essas coisas assim. Aqui são as definições que você tem dentro de cada menu, mas aqui são mais específicos, então eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Ó. Por exemplo, aqui é manutenção, esse menuzinho aqui que você entra para fazer limpeza de cabeçote, fazer as manutenção da impressora, configurações gerais da impressora, como por exemplo, entrei aqui, ó, definição de origem de papel, tá? Definições aí de modo silencioso, que é aquilo que vocês viram ali, de som, definição para o tempo, né? Desligar, idioma e linguagem, tá vendo? Teclado que vai trabalhar, temporizador, essas coisas que tem resolução, tá vendo aqui? De erros, você entra no menu ali. Tempo de secagem da tinta, que é interessante para quem imprimir num papel, por exemplo, que demanda mais tempo, então ela vai imprimir mais lento. E a ligação do PC através da USB aqui. São configurações, gente, que você entra nesse menu, mas tem nos outros. Então, cada um deles aqui, essas definições são gerais, tá? Então, por exemplo, esse menu aqui, assistência, é onde você faz a verificação de jatos. Quando você entra lá em definições, ele abre uma parte desse menu, a mesma coisa, tá? Só que lá é geral, aqui é separado. Então, verificação de jatos, limpeza de cabeçote, limpeza intensa, alinhamento, encher com tinta, isso que eu vou mostrar para você, e definir o nível de tinta. Esse é interessante, é a limpeza da guia do papel. Esses três últimos é muito interessante, porque às vezes a pessoa não sabe se encher com tinta, é quando você vai carregar novamente a impressora. Você vem no carregamento, coloca ali, você pressiona e coloca a tinta total. Você está com, por exemplo, o amarelo mais baixo e o azul um pouquinho mais alto, ou preto, etc. Aí você quer carregar tudo para ficar no mesmo nível. Aí você coloca aqui que ela volta, reinicia os níveis e você vai ver na tela lá. E aqui é quando você abre, você quer pegar uma tinta, por exemplo, preto, e quer ver, ó, eu quero que a minha tinta está aqui no meio. Ela não está lá em cima, está no meio. Então eu quero dizer para ela isso, para ela aparecer para mim corretamente. Você define, é muito interessante isso aqui também. Tá bom? Deixa eu ver mais o que? Wi-Fi, que é a configuração de Wi-Fi. Se você for usar o Wi-Fi direto, você apertou OK, você vai entrar nas definições para configuração. Deixa eu ver mais o que? Digitalizar. São as opções de digitalizar para o computador, fazer uma pré-visualização, você vem na impressora para fazer isso, que aí você não precisa ir no computador para fazer, tá? Vai direto, já vai direto, e aqui é você escanear para o computador em JPEG ou PDF, ou até você pode mandar para o WSD, que é um driver que você configura e vai direto para a sua máquina lá nele. O menuzinho não tem muito segredo, o menuzinho é bem simples, bem intuitivo, tudo em português, é só você ir seguindo os passos aí que você não vai ter erro, é um menu bem prático dessa impressora. Vamos seguir em frente agora, mostrar o resto aqui das outras coisas, outros detalhes desse equipamento. Seguindo agora com as especificações, a gente tem um ciclo mensal, tá? Estimado, que nós estimamos aqui que essa impressora que seria ideal para você imprimir até 5.000 páginas. Você pode imprimir mais ou menos, mas 5.000 páginas seria ideal, tá bom? Se você quiser imprimir mais, vai dar problema? Não é que vai dar problema, só a diferença é que você vai ter um uso adequado para ela, seria isso, tá? Outro detalhe é que ela tem um limite de impressão, tá? De 21,5 para até 1,20 m. Tem aquela questão de impressão de 1,20 m. Então, esse limite de impressão dela, inclusive, eu tenho um vídeo aí, tá? Que foi feito até na 32, que ensina como, é um tutorial completo que ensina como você fazer isso. Então, só você olhar lá que você vai ter esse vídeo lá, tá? Outra coisa é que ela tem uma resolução de 5.760 por 1.440 dpi de impressão. Trabalha com a tecnologia de impressão aí micropiezo,
tá? Que é igualzinha da 4160, da 3250, tá? Não é a nova tecnologia Precision Core, mas é a mesma tecnologia de impressão micropiezo que possui. Tem algumas diferenças, mas ela também é econômica, trabalha a frio, todas aquelas especificações que a gente já conhece aí da Epson em questão de impressão. E agora, então, nós vamos para a parte do vídeo que é mais interessante, que todo mundo quer saber. Teste de impressão para poder ver velocidade, qualidade. Então, olha só como é que ficou as impressões e a qualidade desse equipamento. Então, pessoal, agora aqui na mesa eu vou mostrar para vocês o primeiro, vou começar pela impressão em preto e branco, tá bom? Então, vou pegar as impressões em preto e branco, vou mostrar a primeira impressão aqui, ó, tá? Que é o rascunho, tá vendo? Em preto, tá dando para olhar aí, ficou a qualidade? Então, essa qualidade, é bem clarinho mesmo, vocês podem notar aí, tá? Eu imprimi em papel aqui de 75 gramas, você sabe que essa impressora imprime papel comum de 64 até 90 gramas e papel fotográfico até 255, tá? Mas olha aqui, ó, padrão, qualidade padrão, tá dando para ver? Ficou legal? Eu acho que pegou aqui, vocês estão vendo que já melhorou bem, né? E a qualidade alta, melhorou um pouquinho mais aí em preto e branco, tá? Quero só se atentar, eu já falei, essa tinta é pigmento, tá? Ela não borra nem desmancha. Se você jogar uma água aqui, como é só preto e branco mesmo, você manda em modo preto. Não usa aqui nenhuma tinta colorida, então
esse tipo de impressão aqui não borra, nem nada. Agora eu vou colocar um perto da outra, olha que legal. Ó. Só para você ver bem mesmo como é que fica, olha que legal. Ó. O cachorrinho, tá? E o outro, ó. Tá bom? Você pode ver que a diferença é nítida, né? Do alto, do padrão e do rascunho. E entre esses modos, essa impressora tem mais dois modos aqui, que é o padrão vívido e o rascunho vívido. Eu vou mostrar depois para vocês. Tá bom? Vamos passar para os coloridos. No colorido, assim também como o preto, estou mostrando aqui o rascunho. Olha como é que ficou o rascunho. Beleza? Ó, padrão e a impressão alta. Dá uma diferença que, pelo menos olhando aqui, acho que está dando para vocês verem. Agora um perto do outro, ó. Vou mostrar de novo também. Agora sim vocês vão ver a nuance direitinho aí da diferença de qualidade. Olha que interessante. E aí você vê o cachorrinho aqui, ó, o amarelinho vai clareando aqui, ó, pelas cores, né? Você vai ver essa diferença. E realmente a resolução dela é muito boa, né? Ela trabalha, você vê que ela não puxou errado, a folha está bem certinha, tá? E agora, o que eu prometi para vocês, vou colocar mais dois aqui, e aí você vai ver que é, nada mais nada menos, do que o vívido padrão. Olha que interessante, gente. O vívido padrão, ó, perto do padrão. Eu vou até tirar aqui, tá? O alto. Vívido padrão. E o rascunho vívido, olha que interessante, ó, rascunho vívido, rascunho padrão e vívido padrão. Olha que legal. Tá vendo? Então o rascunho vívido, ele tem uma qualidade também muito boa. E se você tirar aqui, ó, vou voltar o padrão, porque ele é um pouquinho mais alto, né, o vívido padrão aqui, ó. Se você tirar aqui e colocar o padrão perto dele, você vê que dá uma diferença. Pouca, mas dá uma diferençazinha. Então dá para você fazer algumas impressões com ele. Já no rascunho é muito claro. Eu acho que deu para notar, não deu? Então aqui, ó, olha o nuance. Você vai descendo. Então ele tem esses outros modos, além, né, do modo, ó, que é o melhor deles, que é o alto, tá? Eu vou colocar aqui do lado para você ver, ó, a diferença. Tá? Se eu chegar mais para perto, ó, tá bom? Se eu colocar aqui, ó, dá para ver a diferença. Beleza? Então é isso aí. Agora vamos mostrar a impressão frente e verso dela, como que ficou. Eu imprimi em frente e verso, a gente usou, né, o modo aqui, foi padrão, tá? E o que que aconteceu? A gente notou que realmente ela puxou a folha, que não teve muita diferença na hora que ela puxou, fez a impressão. Eu notei só, aqui ó, eu notei só uma demora, tá? Isso eu tenho que falar a verdade, porque eu vi que ela, na hora dela virar a folha, foi um pouquinho lenta, mas é aquele negócio, para quem quer uma impressora de baixo custo, frente e verso colorido, está precisando de imprimir uma quantidade razoável de impressões em frente e verso, tá ótimo, dá para trabalhar com ela. Se for muita, se quiser muita velocidade, vocês viram que não vai dar. Então aqui já acho que já dá para ver, né? A qualidade vocês já viram ali, frente e verso. Não modificou, aqui, ó, não deu problema na questão aqui de puxar, deu diferença muito, trabalhou direitinho, certo? Vamos passar agora para o que o pessoal quer saber, né? Fotografia. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é a fotografia preto e branco. Ó, fotografia preto e branco dela. Aí, eu quero citar uma coisa, ó. Imprimimos sem borda, tá? Que ela faz impressão sem borda e puxa papel até 255 gramas fotográfico, tá bom? E tem um detalhe aqui que eu tenho que falar para vocês. Se você notar, não é um preto. Ela é um pouco fosco. Mas ela não vai sair na mão. Ó o barulhinho. Tá bom? Não sai na mão, tá? Então muita gente falou isso, que imprimia e não sai. Olha só agora a colorida. Vou mostrar a colorida. Como que ficou? Sem borda também. Porque eu estou imprimindo sem borda, se for fazer A4 ou outro formato, vocês vão ver. Então eu prefiro imprimir uma sem borda, só no tamanho A4, que é o principal que a gente queria ver. Tá vendo a qualidade? Realmente, gente, a qualidade dela ficou muito boa. Mas quando você faz essa composição de cor, ela melhora o preto um pouco. E você pode ver que o preto, ó, esse preto aqui, você vê que está mais fosco, tá dando para ver? Isso, ó, o preto aqui, ó, do cabelo. Tá vendo? Eu vou baixar aqui um pouco, ver se dá para ver agora. Focalizou? Então, esse preto está mais fosco, porque só foi em preto mesmo. Aqui ele usou tinta também corante em cima, tá bom? Mesmo assim, ela não sai. Aí o que acontece? Essa foto aqui está numa qualidade boa e razoável,
Mas se você notar, a resolução dela é muito boa. Se você pegar ela na mão, você vai ver que tem uma qualidade boa. Mas o preto ainda ficou um pouquinho mais apagado. Agora, essa foto, se você fizer um tratamento de imagem, tem jeito de fazer, tá? Talvez eu vou soltar um vídeo desse aí, se você pegar... Tratamento não, desculpa. Não é tratamento. Se você mexer no drive da própria impressora com o recurso do ICM dela, você consegue melhorar. Olha só. Fiz um testezinho pequeno, vários testes que a gente fez, ó. Olha aqui agora a cor da pele, a boca, a língua. Olha só, você vai anotar o cabelo. Olha como é. Vou chegar mais para baixo, que eu acho que fica melhor. Ó, tá menor um pouquinho a foto, porque eu fui imprimir aqui num outro papelzinho só para teste. A gente fez vários testes. Olha o ponto que eu cheguei. Essa qualidade está muito melhor que a radical. É naturalmente visível, até a cor da pele está mais real, tudo mais real, tá? Se você pegar aqui, ó, vou puxar agora para o lado, ó, para você ver aqui, ó. Olha a diferença, olha o tom do cabelo, tá dando para ver? Só para mim poder ver aqui, gente, que eu estou mostrando para vocês e olha, tonalidade dos olhos, cor da pele da pessoa muito mais real, igual aqui também muito mais real a cor da pele dela, né? A pessoa para fazer essa resolução, você vê, esse aqui é o real. O que acontece? Tem como você fazer. Às vezes a pessoa vai pegar a impressora, esse aqui é o modo padrão de impressão dela em foto, gloss paper, né? Alta qualidade, gloss paper. Aqui não. Aqui eu mexi, tá? No driver dela lá, para chegar nesse resultado. E chega, e ficou muito bom, tá bom? Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês duas, né, impressões de foto. Só que é o seguinte, uma da 42, deixa eu sintonizar aqui direitinho, acho que tá pegando. Tá pegando? Isso. Uma da 42, que é essa aqui, e essa da 32. Eu tive que imprimir, porque muita gente pergunta, quer saber a diferença. Eu achei interessante colocar aqui nesse vídeo. Muita gente pergunta, só que eu tive que imprimir nesse formato, que é a outra que a gente tinha impresso que era assim. Então eu peguei o mesmo arquivo e imprimi igual para vocês verem a diferença, porque os outros que eu imprimi anteriormente, que vocês viram aí, era a outra imagem, tá? Mas como eu tinha essa imagem impresso antes, eu tive que imprimir igual. Por isso que tá assim a imagem dessa aqui, dessa forma diferente das outras que eu mostrei para vocês aí. Então vocês podem notar, se eu mostrar aqui perto, que tem uma diferença mesmo. Por quê? Porque aqui é a composição que ela faz de cores, né? E aqui ela usa direto o preto, que já é corante, enquanto aqui é pigmento. Se você, ó, vou sobrepor aqui uma coisa bem interessante que eu faço, ó, vou colocar os dois, ó, olha bem aí, vê se vai ficar nítido agora, ó, vê se dá pra, ó. Olha a diferença do gato, tá vendo? Aqui é bem mais nítido mesmo. Essa é a 3250 e essa é a 42. Aqui realmente ela usa, o preto fica mais fosco, então você já está sabendo que fica mais fosco. Ficou mais escuro, um pouco mais das cores mais fortes, algumas cores, mas mesmo assim, se você for ver ela em relação à cor, ó, olha como é que ela fica, as cores. Não dá tanta diferença, mas, né, teoricamente, se você olhar, você vai ver que aqui, ó, o próprio verde dá um pouquinho mais de textura, ele fica um pouco mais forte na 42 do que na 32. Mas isso aí, não foi. O que manda muito, às vezes a pessoa quer imprimir fotografia, é ver isso aqui. Em relação a texto, para quem está querendo fazer texto, ó, tá dando para ver? Beleza, é porque eu estou olhando aqui, tá, gente, para poder sincronizar. Vocês podem ver que não dá tanta diferença de texto, tá? Mas, se for fazer um degradê em preto, uma coisa colorida que tem alguns nuances, né? Vai dar uma diferença. Aqui, às vezes, vai dar uma diferença. Você vai notar, se a pessoa for muito, né? Bem um olho clínico, nota. Mas no texto, realmente, a diferença não é tão grande, mas você vê um pouco ali que realmente aqui fica mais opaco, aqui fica bem mais nítido o texto preto, tá? Por causa de ser corante, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar. Agora, para quem está com dúvida aí de qual que é melhor, é isso que eu disse. Então, para você trabalhar com foto, você quer uma qualidade melhor, vai trabalhar melhor, a 32 nesse ponto melhora. Só que a 42 a gente tem uns outros testes, depois vocês comentam quem quiser, que eu vou fazer, que dá para melhorar isso aqui muito, no próprio drive dela. Vocês vão assustar quando eu fizer isso aí, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Então comenta aí quem tem interesse de ver um vídeo fazendo melhorar a foto da 42 e de qualquer Epson aí que você tiver, tá bom? No próprio drive. Vamos continuar agora então. Então, agora que você viu o teste de impressão, não poderia deixar de falar sobre os custos, né? Você vai querer saber dos custos de impressão. Então, esse equipamento utiliza o refil 504, que é o mesmo da 4160. O preto, ele tem a capacidade de 127 ml, está custando em torno de R$ 65 mais ou menos, original, e o colorido de 70 ml
tá um custo de preto, um custo assim de R$55, tá bom? O preto, em preto, ela tem uma capacidade com esse refil de impressão de até 7.500 páginas e colorido 6.000, tá? Agora é o detalhe seguinte que todo mundo quer saber, né? E aí, mas quanto fica o custo por página? Em média, a gente calculou aqui, fica em média de 4 centavos. É bem em conta, bem em conta mesmo, tá? Esse rendimento dela, isso aí. E agora é o seguinte, vamos falar então da caixa de manutenção. Caixa de manutenção, ela tem uma caixa de manutenção aí, porém não tem chip. O custo dela aí, se você for comprar aí, você vai achar no mercado aí, varia de 75, 100 reais. É muito relativo, porque tem as caixas paralelas e tem a original. Vai depender, se for uma original é mais caro, vai ser cento e poucos reais. E se for uma paralela, você vai pagar mais barato. Porém, você acha com facilidade no mercado, porque é a mesma caixa da outra. Então você não vai ter dificuldade nenhuma em relação a isso. Outra coisa que essa impressora também conta com 2 anos de garantia, só que mediante o registro. Você tem que fazer o registro, então você tem que ir lá no site da Epson, pegar sua notinha, colocar lá e registrar. Você ganha mais 1 ano de garantia, além do ano, né, de 1 ano que já é prometido pelo fabricante, tá? Outro detalhe é que é o seguinte, o preço em médio dessa impressora no mercado. Qual o preço dessa impressora no mercado? O preço dela, cara, tá variando também bem também. Varia de 1.400 até mais ou menos 1.700 reais, tem lugar que é até mais caro, mas é o custo mesmo, né, básico, até 1.400 reais, aí, 1.500 você consegue comprar uma impressora dessa, só você dá uma peneirada aí, mas como eu digo sempre, a gente sempre deixa o link embaixo, para você não errar, e geralmente nos nossos links estão mais baratos, não é porque eu estou falando não, mas geralmente está mais barato. Então agora, vamos continuar aqui com as nossas considerações sobre esse equipamento, para quem vamos falar com tudo agora. Afinal, então, vale ou não a pena adquirir a L4260? Depois de você ter visto todos esses pontos aí dela, eu acho que já dá para decidir, mas eu vou te dar uma ajudinha aqui. Olha só, se você prestar atenção, você vai ver que essa impressora tem um diferencial em relação a 4160 sua anterior, na carcaça ali, no painel, em algumas funções, e também no aplicativo dela. No aplicativo dela você tem funções que não tinham antes. Né? Uma dessas funções é a composição de tinta preta, tá? Além disso, essa impressora também, por esse motivo, também melhorou. A qualidade de impressão dela é um pouco melhor do que a sua anterior, tá? Houve algumas melhorias significativas. Agora, em relação a 3250, gente, ela tem algumas diferenças maiores, que realmente ela é melhor. Ela é melhor porque ela faz frente e verso, tem painel, onde você pode evitar a Dinamarca e fazer tudo nela. Ela vai fazer, em vez de você fazer igual a 3250, que faz até 20 cópias só pelo painel, se você for lá no painel, eu quero fazer cópia, você tem que apertar 20 vezes lá, nela não. Você vai, quer dizer, ela é para impressora, você vai poder fazer até 99, ou seja, ela é para pessoas que querem, às vezes não querem usar o computador, tem que fazer cópia durante o dia a dia, ali mais cópias, né, durante o dia a dia, e às vezes cópias em preto, que não borram, não desmancham, por isso que ela vem com a tinta preta pigmentada e o dobro da tinta em relação a 3250. Então, quer dizer, quem precisa de imprimir preto e branco, quem precisa de frente e verso, e se você quer fazer, precisa de funções que você não precisa, quer usar direto no painel, então a L4260 é para você. Para quem é professor, para quem é um aluno que está em casa, que tem uma condição, quer comprar uma impressora melhor, que já faz frente e verso, para quem, por exemplo, tem um escritório onde ele precisa de fazer impressões, onde ele tem uma demanda maior também, de outro colorido ou de preto, mas no caso mais preto. Para quem, por exemplo, precisa de fazer fotografias sem borda até tamanho A4. Né? Se você, por exemplo, está aí precisando de fazer uma fotografia sem tamanho A4. Se você, por exemplo, trabalha, por exemplo, com personalizados, dá para usar? Dá, gente. Por quê? Porque ela faz fotografia. Ah, mas a qualidade dela não é... Olha, a qualidade dela é muito boa, como a gente mostrou aí, a qualidade dela melhorou muito. E essa questão que tinha, essa tinta preta que não dá para fazer, dá, porque ela faz a composição das tintas. Então você consegue imprimir. Então dá para você usar. Então a impressora ali, que é de entrada, mas ela é uma impressora que é bem completinha e de baixo custo. Então você consegue fazer muita coisa. Então é uma pequena evolução da 4160, tá? Para você utilizar. Se você também for um profissional aí, que trabalha, por exemplo, aí, vamos dizer assim, que você tem uma pequena gráfica lá e você precisa fazer alguns pequenos impressos, ela também você pode usar. Se você tiver uma escola, uma escolinha para criança, onde você precisa de imprimir algumas folhas lá,
dá para usar também ela. São várias opções que você tem, mas não é uma impressora que você vai, nossa, por que eu não posso usar ela então, Fábio? Pô, vou imprimir todo dia fotografia nela, tá? Vai imprimir direto fotografia lá sem borda A4. Não vai dar, porque ela não tem uma produção para isso. Ah, vou imprimir mais de 15, 20 mil cópias por mês. Não dá, tem que ser um outro nível. Ah, eu preciso de uma velocidade para fazer frente e verso automático, eu imprimo demais. Vai dar para mim? Depende, se você for imprimir muita coisa em frente e verso, se for só frente e verso, eu acho que não vai dar para você. Tem que ser menos um pouquinho, tem que ser uma quantidade de folhas menor. Para quem está trabalhando com isso, para um escritório básico, beleza, mas quem quer um volume muito alto de impressão, acima de 10 mil, aí já muda totalmente. Beleza? Então, eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado a tomar sua decisão em comprar a sua L4260, que tenha sanado todas as suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida a mais, você pode colocar nas perguntas aí embaixo, fazer uma troca de informações com outras pessoas aí. Tem informações no blog, tem comparativo dela, por exemplo, com a 3250. Você pode ir lá, vai lá no blog, você vai ter isso lá, tá bom? Então, todas as suas dúvidas eu espero que eu tenha sanado. Agradeço você muito por ter ficado até agora aqui. Um abraço para você, até o próximo vídeo e até a próxima dica. Tchau!